Vamos abrir as nossas Bíblias? Evangelho de Marcos, capítulo de número 10. Evangelho de Marcos, capítulo de número 10. Meus queridos, graça e paz, né? Eu tive que falar que os meninos já aprenderam, né? Já, na hora que o pastor sobe, abre, que ele fala e já sai, né? Por isso que eu falei rápido. Então, boa noite, sejam todos bem-vindos à nossa igreja, né? Que a bondade do nosso Deus é por todos. Vamos abrir as nossas Bíblias, então, em Marcos, capítulo 10, versículo de número 46. De Marcos, capítulo 10, versículo de número 46. Já de Marcos, capítulo 10, versículo de número 46. Diz assim: E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, e ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada afora. Vamos orar mais uma vez, meus amados. Feche os olhos. Grandioso Deus, nós queremos colocar as nossas vidas mais uma vez perante o Senhor. Deus, mais uma vez nós queremos suplicar ao Senhor que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor ilumine as nossas mentes para nós compreendermos a palavra do Senhor. Deus, que o Senhor trabalhe nossos corações para a glória do Teu nome, Pai. Fica conosco mais uma vez nesta noite, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. O que é o pecado? Pecado é quando falhamos em amar a Deus com tudo que somos. Pecado é quando somos mais apaixonados por qualquer outra coisa do que o somos por Deus. Pecado é quando não amamos a Deus como Ele exige ser amado, e quando não amamos as pessoas como elas merecem ser amadas, como pessoas criadas à imagem de Deus. Quando não amamos a Deus, começamos a colocar outras coisas no lugar de Deus, e nossa agenda então fica totalmente comprometida com um Deus falso. Isso é pecado. Por que eu estou iniciando minha preleção essa noite dessa perspectiva? Porque somente o pecado é capaz de fazer com que nós não enxerguemos Deus como Ele realmente é. E hoje nós vamos lidar com a passagem que encerra o capítulo de número 10, que é ali a cura do cego de Jericó. Uma boa pergunta então é: de onde é que esse texto veio? Por que o texto do cego de Jericó está aqui? O texto está vindo de uma proposta que os discípulos de Jesus fizeram a ele, e que evidenciou o compromisso pecaminoso do coração dos seus discípulos. Esses homens estavam ocupados demais pensando no mundo. Esses homens estavam ocupados demais pensando na glória que o mundo podia lhes dar. Esses homens estavam dominados por um sentimento pecaminoso, com o qual eles achavam que eles poderiam ser dominadores de outros homens um dia. Eles almejavam a glória que não era deles. Eles buscavam
o poder que não era deles, e mal compreendiam quem era o rei que estava diante deles. É daí que vem esse texto. E esse texto está indo para onde? Esse texto está indo para o capítulo 11, que vai desembocar justamente na entrada de Jesus em Jerusalém. E daqui para frente agora, Jesus vai estar em Jerusalém, e ele vai então realizar os eventos da cruz. Lembre-se que Jerusalém, nessa perspectiva, é cidade de morte. Jesus, nos versículos de 32 a 34 do capítulo 10, ele ensinou aos seus discípulos o que era a sua morte, o que significava a sua morte. E como proposta para a conclusão do projeto eterno decretado por Deus, da morte de Cristo, que não é um acidente, mas era projeto decreto, esse Jesus iria para Jerusalém. E Jerusalém não se tornaria uma cidade de morte. Mas antes disso, ele passa em Jericó. E toda a nossa passagem nessa noite se dá na cidade de Jericó, que nós entenderemos ela um pouco mais adiante. Quem participa dessas ações nos versículos 46 a 52? Nós temos aí Jesus como principal personagem dessa narrativa. Nós temos os discípulos, nós temos o cego, que se torna a segunda pessoa mais importante da narrativa, e nós temos a multidão, que comprime esse cego, não impedindo ele de ver a Cristo. Qual a relação desse texto com todos os demais textos das Escrituras? Ele está intimamente ligado com os conceitos de lei, de reinado, de um Deus que governa e que rege com a lei. Está intimamente ligado com essa perspectiva. Mas ele também está intimamente ligado com os demais textos que aqui antecedem ele. E eu quero me focar nesses textos, nesse momento. Esse texto está intimamente ligado com a questão do divórcio, onde os homens não compreendem, não conseguem discernir o que é o casamento segundo a aliança de Deus. Esse texto está intimamente ligado com o conceito que os homens não entendiam naquele momento, seus discípulos não entendiam, sobre representatividade dentro do reino de Deus. Eles não entendiam que não tinha um melhor do que o outro, que todos eram postos como servos. É por isso que eles tentam impedir as crianças de chegarem até o reino, porque eles se achavam melhores e eles julgavam os demais pelas aparências, pelas propostas que esses homens poderiam externalizar. E uma criança era só uma criança. Esse texto está intimamente ligado com um ser que desconhece a bondade e a graça de Deus, que é o jovem rico. Um homem extremamente apegado com o seu tempo, com as suas coisas, com o seu mundo. Um homem extremamente apegado em si mesmo. E ele então não entendia quem era Deus. Por isso que ele não entendeu Deus falando com ele. E por isso que ele sai triste, porque Deus confronta o coração dele e mostra para ele aonde é que estava o apego dele, a confiança e a dependência dele. Tudo isso nos revela nessa conclusão sublime de Marcos, um cego que conseguia ver o mundo do reino de Deus com clareza. Paradoxal, né? Como é que um cego consegue ver um mundo com clareza? Como é que ele consegue isso? É isso que eu quero pensar com vocês nessa noite. Vamos meditar em versículo por versículo para entendermos. O tema nosso então é a clareza do reino na visão de um cego. Duas coisas são destacadas nesses versículos. Primeiro, dos versículos 46 a 48, um cego à beira do caminho precisando de ajuda. Esse pequeno bloco aí dos versículos 46 e 48 nos mostra isso. A cidade de Jericó, ela ficou conhecida por ser um porto alfandegário, de alfândega.
tudo passava por dentro de Jericó para poder ser expedido para o restante de Israel ou para entrar em Jerusalém. Jericó ficava a 25 quilômetros, era praticamente a última cidade no raio de 30 quilômetros que antecedia Jerusalém. No caminho para a capital, Jerusalém, havia uma subida íngreme de mais ou menos 1000 metros, 1 quilômetro, para chegar dentro da cidade. E Jericó estava embaixo, então, e antecedia em 24 quilômetros a cidade de Jerusalém. Então estava para chegar em Jerusalém havia essa subida. Essa cidade, então, era importante. Era importante porque, e aí você vai entender por que Jesus passa dentro dela. Era uma cidade de repouso dos sacerdotes. Registro histórico é que havia mais ou menos 20 mil sacerdotes só na cidade de Jericó. Havia mais ou menos 26 turnos para a execução dos sacerdotes, desses 20 mil sacerdotes. Era uma cidade extremamente religiosa. Fora os levitas que compunham tudo isso. São números faraônicos nessa perspectiva. Por isso que é possível entender por que Jesus entrou nessa cidade. Ele ia mostrar aqui agora quem era o verdadeiro sacerdote. Quem era o rei de tudo isso. Quem era o dono de tudo isso. Ele agora vai mostrar quem é que domina todas as coisas. Vai mostrar o seu reinado messiânico. É por isso que ele entra dentro de Jericó. Os versículos de 47 a 48 vai nos mostrar que aqui estava acontecendo o momento então da festa de Páscoa. Para chegar a Jerusalém, no período da Páscoa, é por isso que Jesus vai comer o cordeiro pascual mais adiante, fazer a Santa Ceia, celebrar. Você começa a entender. Esse período aqui agora é o momento em que começa a festa da Páscoa, uma das festas, ou a festa mais importante do calendário judaico naquele momento. Por isso que Marcos registra que havia uma multidão. Essa multidão estava ali por causa da festa da Páscoa. Eles passaram de Jericó eles iam para Jerusalém. Os cegos, os coxos, os doentes, eles não podiam entrar no templo em Jericó para poderem ser abençoados, ficar de fora. Os mendigos iam para lá e também não podiam entrar e ficavam de fora. Qual era a estratégia deles? Vamos para lá, conseguimos dinheiro, que a gente se banca durante o ano. A cidade estava cheia, eles iam para lá. É por isso que Bartimeu está aí. Bartimeu chega aí então com essa proposta. E eles ficavam na saída, porque como era por etapas a festa da Páscoa, todo judeu passava por dentro de Jericó e tinha que sair para Jerusalém. Então eles já ficavam na porta de saída para poder pedir a esmola. Por isso que Bartimeu está aí, à beira do caminho. Mas aqui é interessante, a história de Bartimeu vai se cruzar com a história do Messias, do Rabi. Ele ouve falar que o grande Rabi estava em Jericó. Ele começa a escutar que aquele que cuida dos pobres estava em Jericó. É por isso que quando a multidão está junto de Jesus, ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porque era a única coisa que ele poderia fazer naquele momento, no meio da multidão, sendo cego, era usar a sua voz para alcançar os ouvidos do Senhor. E ele insistentemente então faz isso por várias vezes. Ele clama: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A ênfase nessa expressão. Bartimeu está passando ali o cumprimento da promessa. Bartimeu já tinha ouvido falar que esse Jesus cura, que esse Jesus ressuscita, que esse Jesus é o Verbo de Deus encarnado. É por isso que ele usa a expressão: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Bartimeu discerniu aquilo que os discípulos não conseguiam discernir, mesmo vendo tudo que Jesus fizeram. Ele conseguiu crer
no Senhor que ele apenas tinha ouvido falar. A expressão filho de Davi é para aqueles que reconhecem quem é o Senhor, o Messias. Por isso que ele usa a expressão. O coração dele aquecia naquele momento. Ele tinha convicção e sabia quem estava ali. E olha que ele não precisou de ver as curas que os discípulos viram. E olha que ele não precisou de ver Jesus ressuscitar uma menina. Ele não precisou de ver Jesus sossegar o mar. Ele não precisou ver Jesus se transfigurar no monte. Ele não precisou ver Jesus multiplicar pães. Ele só ouviu quem era que estava fazendo tais coisas. E ele então creu. Cai por terra toda aquela dimensão que nós temos de ter que ver para crer. Esse homem não viu. Esse homem apenas discerniu e creu. Grande lição nós aprendemos com ele. Não é preciso ver para crer e confiar e clamar ao Senhor Jesus. Agora os versículos de 49 a 52 vão nos revelar um rei misericordioso. Aqui anteriormente vimos um súdito que reconhece o seu rei, clama pelo seu rei, pede ajuda ao seu rei, e agora você vai ver um rei se abaixar para atender o seu súdito. O versículo 49 é exclusivo do Evangelho de Marcos, não está nos outros, você não encontra em Lucas, Mateus, em João. Somente em Marcos aparece esse versículo. E ele mostra um Jesus que agora é diferente de outros momentos. Em outros momentos, nós vemos o Jesus falar o seguinte para os homens que ele ia curar: vem para cá, sai para fora da multidão, eu vou te curar e você não come. Agora a gente vê Jesus curar esse homem no meio da multidão. Pergunta é: por que Jesus faz isso? Porque ele queria que a multidão soubesse que ele é o Messias. Porque ele queria que os seus discípulos entendessem que o Messias ia para a cruz morrer. É por isso que o versículo 49 está aí. Por isso que ele registra. Marcos registra ele. Certamente o Senhor sabe o que fazer com o seu messianato. Ele está dentro do reduto dos sacerdotes. Imagina os sacerdotes do túnel e os outros que estavam de folga, vendo Jesus curar esse cego, que eles provavelmente conheciam, passavam por ele e nunca fizeram nada em direção. Por isso que Jesus faz questão de deixar bem claro: eu sou o Messias. Só Deus pode dar vista aos homens. A postura então revela o Senhor, revela que o Senhor precisava fazer com que os seus discípulos também discernissem todos os fatos. Interessante, sempre a iniciativa do nosso Senhor, sempre é Ele que age nessa perspectiva de abrir os olhos e deixar bem claro para nós. Se Ele não abre os nossos olhos, irmãos, nós não conseguimos compreender, entender as questões espirituais. Não conseguimos enxergá-lo como Rei. Lembra-se da passagem anterior? Tiago e João chegou para ele e falou: Senhor, quando o Senhor vier no teu reino, deixa eu sentar do lado direito ou do lado esquerdo. Eles não entenderam o reinado de Cristo, eles não entenderam o messianato de Cristo, não compreenderam. Versículo 50 diz que o cego, quando chamado por Jesus, no versículo 49, ele lança de si a capa, levantou-se de um salto, foi ter com Jesus. Isso evidencia confiança e dependência do Senhor. Isso aqui é um contraste terrível com o texto dos discípulos, mas principalmente com o texto do jovem rico, que é confrontado pelo Senhor para largar todas as coisas e seguir. Esse homem aqui, ao ser chamado pelo Messias, deu um salto. A expressão original quer dizer que ele realmente confiou, ele teve dependência. A postura de Bartimeu é a postura de quem se espera.
vida toda pelo seu Senhor. É a postura dos verdadeiros crentes. Discípulos verdadeiros são totalmente dependentes do Senhor e totalmente confiantes no Senhor. E quando são chamados pelo Senhor, eles prontamente atendem o Senhor. Mas os loucos, como Judas aqui representado, esses jamais conseguem confiar plenamente e totalmente no Senhor. Os lobos jamais conseguem entregar todas as áreas de suas vidas nas mãos do Senhor. As ovelhas ouvem a voz do pastor e o seguem, diz João 10. As ovelhas são consistentes ao ouvir o chamado do seu Senhor, porque é Ele mesmo que atrai as suas ovelhas. Versículo 51, então, vai nos mostrar, com a pergunta de Jesus fala para ele: ei, o que queres que eu te faça? Essa pergunta mostra a sua autoridade como um rei na audiência pública diante dos seus súditos. Já viu filmes onde há reis? E esse rei então está ali ouvindo os seus servos que estão abaixados. E o Senhor então pergunta: o que queres que eu te faça? Jesus está aqui mostrando: eu sou o rei, você é o servo, mas eu sou um rei tão bom, tão misericordioso, que eu vou te perguntar: o que é que você quer que eu te faça? O rei agora se abaixa para ouvir um de seus simples e pequenos súditos falar e expor os seus anseios. Que postura nobre e gentil do nosso Rei Jesus. Que postura nobre. O pequeno servo do rei agarra com todas as forças a sua oportunidade. E como o rei Salomão, outrora, ele é sábio a pedir. Observe que é diferente. Ele pede aquilo que necessita. Nesse caso, sua visão para enxergar a beleza do seu rei e todo o reinado foi além da sua condição física. Ele pede para poder ver novamente. Eu quero ver. Ele precisava enxergar o seu rei fisicamente. É diferente dos discípulos. É um contraste, né? Eu gosto de Marcos por isso, porque ele vai contrastando as coisas. Os versículos anteriores mostram os discípulos que recebem a mesma oportunidade do rei. Só que a intenção deles era maléfica. A intenção deles era pedir algo que eles não necessitavam, não precisavam. A resposta do cego aqui traz uma lição para Tiago e João, que certamente os deixou constrangidos. A resposta do cego aqui mostra a total confiança no Senhor. Ele se encaixa no projeto do rei. João e Tiago queriam que Jesus se encaixasse nos seus planos de serem glorificados. Percebe a distinção? Um está diante, ou dois estão diante do Senhor e falam: ei, o Senhor pergunta: o que vocês querem que eu faça? E eles então tentam adequar o Senhor aos projetos. Olha, nós queremos que o Senhor nos permita um sentar do teu lado e o outro sentar do outro lado. Eles querem encaixar no Senhor. É tão visível essa noção de encaixar o Senhor nos seus projetos, que Jesus os alerta e fala: ei, vocês não podem beber do cálice. Mas eles insistem. E aí Jesus novamente fala para eles: vocês podem beber do meu cálice? Eles são tão arrogantes, tão prepotentes, sem sabedoria para entender o que estão pedindo para o Senhor, que eles falam: podemos. Esse cego, mendigo, ao ouvir essa pergunta, poderia ter feito como alguns nos folclores do jeito da lâmpada fazem, né? Beleza, vou pedir riqueza, porque eu sou mendigo. Vou pedir mulher, porque eu provavelmente era solteiro. Normalmente os mendigos ali eram uma caça exclusa.
Vou pedir algumas coisas para o quê? Para acalentar a minha carne. Mas esse homem estava tão conectado com o seu reino, com a visão do reino, que ele pede o necessário para viver. Que o torne a viver. Isso deve chamar a nossa atenção, irmãos. Precisamos constantemente avaliar os nossos desejos, os nossos sentimentos perante o Senhor. Temos que fazer perguntas para as nossas almas. O que tem nos movido? O que tem direcionado os nossos corações? Como é que vemos o Senhor? Qual é a nossa posição diante do Senhor? É de encaixar os nossos planos ou é de nos encaixar humildemente, de forma submissa ao projeto e decreto eterno de Deus? Essas perguntas são essenciais para as ovelhas do Senhor. Os bobos não entendem. Os bobos não compreendem essas perguntas. Mas os discípulos calam seus corações. Eu imagino esses 11 discípulos ouvindo isso da boca do seu Senhor. Porque Judas não fazia parte das ovelhas. O profeta começa a enfatizar a pessoa de Judas, para que a gente compreenda ele mais adiante. Neste versículo, vemos que Jesus Cristo usa, então, no versículo 52, nós vemos Jesus Cristo usar uma retrospectiva para intitular esse servo. Qual a expressão que Jesus usa? A tua fé te salvou. Jesus intitula ele dessa maneira. Ele teve fé em Cristo, ele creu no Senhor com um ato de confiança, não desistiu mesmo diante dos momentos mais complexos, não fugiu da presença do Senhor, mesmo enfrentando os obstáculos, a multidão empurrava, falava para ele: sai, não, não. Mas a fé dele fez ele perceber. Uma fé viva e eficiente, convicta, tendo toda a certeza de quem o chamou, e não iria desperdiçá-la. Essa é a fé das ovelhas. Fé, aqui, é que o Senhor estava exaltando a fé desse indivíduo propriamente dito. Não há poder nenhum. Há poder no Senhor, a qual a fé é direcionada. Mas aqui o Senhor mostra que os servos, as ovelhas, submissas ao reino, eles creem nele e lutam por ele. A fé desse homem o fez deixar tudo e seguir Jesus. Outro contraste aqui, né? O versículo 52 diz assim: então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada afora. Quando você volta para o jovem rico, diz o versículo 22 lá: ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. O Senhor fala para ele: vende tudo, dá aos pobres e me serve. Esse homem, caído à beira do caminho, vai nos revelar algumas coisas sobre nós, homens. Vamos fazer um paralelo com a antropologia bíblica. Vamos pensar um pouco aqui na estrutura nossa como humanidade. Fomos criados santos, perfeitos, na pessoa de Adão, e aí teve a queda. E na queda, nós vamos encontrar o quê? Cegueira. O homem não consegue mais entender o seu Deus. O homem não consegue mais entender o reino desse Deus e suas atribuições. O homem não consegue entender, olhando para o capítulo, o casamento, a aliança do casamento. O homem não consegue entender mais as distinções. E eles passam a guerrear por cargos e a considerar um ao outro por aquilo que eles têm, e não por aquilo que eles são, e principalmente por aquilo que eles servem. Por isso que Jesus corrige a mente deles com relação às crianças.
Os homens não conseguem entender que estão perante o Rei, o Senhor de suas vidas. É por isso que o jovem rico age como age. Ele não consegue discernir que o Rei, o Senhor da lei, que ele dizia cumprir, estava diante dele. Por isso, muitas vezes, os homens saem da presença desse Deus tristes. Porque o que esse Deus lhes exige é abandone os seus ídolos e sirva-me. Abandone os seus deuses e sirva-me. A humanidade está cega. Ela não consegue entender isso. Mas um dia nós podemos ser como um Bartimeu, restaurado. Talvez você tenha entrado nessa igreja nesta noite com a mesma perspectiva, à beira do caminho, abatido, cansado, vendo as coisas te empurrarem, para que você não se chegue a esse Deus, para que você não creia nesse Deus. Talvez a sua cegueira espiritual esteja te impedindo de perceber esse Deus. Eu então quero fazer algumas aplicações para a sua vida. Qual é o significado dessa passagem para nós? Este cego nunca pôde ter visto alguém ser curado, nunca viu ninguém ser ressuscitado por Jesus, nunca viu ninguém Jesus curar os leprosos, multiplicar pães, ele não viu nada disso. Como eu e você não presenciamos, muitos na caminhada, neste mundo, ouvindo pregações como essas, ficam, mas eu não vi. Como é que eu posso acreditar? Eu não vi ele ressuscitar mortos, eu não vi ele parar o mar. Como é que eu creio? Muitos se questionam e por isso falam, não quero esse Jesus para mim, eu não quero essa vida cristã para mim. Para esse homem, que também não tinha visto nada disso. A vida cristã, meus irmãos, é ouvir e crer. Você ouve, tem discernimento e crê. Confia. Pula nos braços desse Cristo e descansa. Nesse sentido, é possível entender que ele era cego fisicamente, mas sua alma já estava com a visão aberta para o Senhor da vida. Perceba que ele tem mais clareza do que os discípulos que estavam perto do Senhor, presenciando todos os fatos aqui descritos por mim anteriormente. É possível que nós sejamos como os discípulos, mas pior, é possível que nós sejamos como Bartimeu, cego espiritualmente. Bartimeu estava cego fisicamente, é possível que nós sejamos cegos espiritualmente. É possível que nós vivamos dentro de uma igreja a vida toda e sejamos como os discípulos. Temos uma visão humilde de Cristo. Ou é possível que nós sejamos cegos ainda mais profundamente e façamos como Pedro, creiamos e compreendamos alguns fatos muito mais adiante, mas ainda pode ser mais desastroso. É possível que muitos dentro de igrejas cristãs sejam como Judas, louco, escarnecedor, intrigueiro, faccioso, malandro, legalista, ladrão. Muitos nessa igreja estejam no meio da igreja do Senhor por muitos anos, como aquele coração da parábola do semeador que está ali duro, não é frutífero, como Judas foi. Muitos andam de um lado para o outro sem saber para onde ir e atrapalham o prosseguimento do reino, tentam impedir o crescimento do reino. É possível que isso esteja acontecendo com as nossas vidas. É possível. Resta-nos uma coisa:
entender essa mensagem aqui hoje. O que ela nos chama? A dobrar os nossos joelhos, a fazermos como Bartimeu, filho de Davi. Tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. É interessante que as ovelhas do Senhor Jesus Cristo fazem assim. As ovelhas do Senhor Jesus Cristo confiam nele. As ovelhas do Senhor Jesus Cristo ouvem sua voz. Os lobos rangem os dentes e soltam suas mordidas ferozes, atacando todo mundo que passa pelo caminho, porque não conseguem discernir a voz do Senhor. Aprenda com Bartimeu. Persevere. Talvez você tenha entrado nessa casa nessa noite cansado, abatido, angustiado, querendo desistir. Aprenda com Bartimeu. Persevere. Confie no seu Senhor. Ele é o Rei. Ele é o Senhor. Discípulos verdadeiros se enquadram no projeto do Senhor. Eles não se deixam orientar por si mesmos, mas se orientam pelo Senhor. Deixam Ele orientar as suas vidas. Lobos são diferentes. Eles mentem, manipulam, exigem demais, buscam todos os meios para enquadrar o Senhor nos seus projetos malignos. Discípulos verdadeiros descansam e confiam no seu Rei. Eles têm total dependência do Senhor. Eles confiam na soberania dele. Eles sabem quem está diante deles. Eles descansam nesse Senhor. Que Deus some nos nossos corações. Que Deus nos ajude a discernir o pecado. Nos afaste dele como ele fez aqui com Bartimeu. Nos faça seguir, abandonando os ídolos dos nossos corações. Vamos tocar de pé. Vamos orar.